Bem-vindas a mais um episódio do Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar, onde o esporte é ponto de partida, mas o assunto vai muito além do suor. Aqui a gente fala sobre transformação, coragem e escolhas reais da vida feminina, porque treinar não tem a ver só com o corpo, tem a ver com a identidade. E hoje o papo é exatamente sobre isso, como encontrar força em outras formas de movimento. Tem mulher que encontra poder levantando barra, outras respirando fundo e algumas, como a nossa convidada, descobriram que é possível fazer as duas coisas em fases diferentes da vida. Antes de começar, já deixe seu like, compartilha com uma amiga e se inscreve no canal da Deixa Ela Treinar. Nossa convidada hoje é a Fernanda, formada em Educação Física, com mestrado na área e quase 8 anos de atuação no CrossFit. Até descobrir que a yoga não era parar, mas se mover de outro jeito. Há quase 5 anos, ela iniciou uma transição profunda, não só de carreira, mas de ritmo, propósito e visão de força. Começou dando aulas online e hoje é proprietária do estúdio Namastê, onde conduz mais de 40 mulheres que buscam bem-estar com consciência, equilíbrio mental e emocional, e um corpo forte o suficiente para sustentar tudo isso. Fê, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Muito obrigada, Fernanda. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né, dessa transição que foi aí do CrossFit para o yoga. E é sempre um prazer imenso falar sobre o yoga, sobre essa transformação que aconteceu na minha vida. Pois é, né, Fê? Eu acompanhei um pouquinho. Você foi minha coach no CrossFit um bom tempo. Eu fiz personal com você também uma época no CrossFit. E você foi de uma modalidade, que é o cross, totalmente diferente para yoga, né? E olha só, em que momento você percebeu que aquele ritmo não fazia mais sentido para você? Foi durante a pandemia. Foi em 2020, quando de fato tudo parou. E que a gente teve, né, essa necessidade realmente de parar, né? E foi o momento, Fê, que eu realmente comecei a questionar comecei a trazer perguntas, né? Por que eu estou aqui? Né? Qual que é o meu propósito de vida? E foi nesse momento que eu parei, onde eu saí do piloto automático, porque eu percebi o quanto eu vivia no piloto automático. A minha vida era apenas trabalhar. Eu falo que é trabalhar e pagar boleto. Sim. Sabe? Eu não me questionava absolutamente nada. E nesse momento da pandemia, eu comecei a meditar em casa, sozinha. E foi através de uma amiga, que ela falou: Fernanda, você já está meditando? Por que você não faz o yoga, que tem os movimentos, usa muito o corpo? E eu não fazia ideia de que era yoga. E aí eu fui buscar. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência, fiz uma aula de yoga. Na verdade, a minha primeira experiência com yoga não foi das melhores. Na verdade, assim, quando eu fiz, eu não me conectei muito, mas ainda assim, aquilo me chamou muito a atenção, me gerou uma curiosidade muito grande, até por eu ser professora, por eu gostar muito de ensinar. E eu falei, nossa, eu acho que isso aqui tem muita coisa bacana. E aí eu comecei a fazer de novo e fui me conectando com a prática. Que legal, Fê. E na pandemia você estava passando por alguma questão que você achou preciso meditar, preciso buscar alguma alternativa? Como que foi? Fê, eu fiquei num momento assim, realmente me gerou uma preocupação, acho que para todo mundo, né, naquele momento de incerteza. Mas foi um momento em que eu fiquei muito ansiosa com essa incerteza, né, do que viria, do que estava esperando por nós. Então, na tentativa mesmo de voltar essa calma, eu comecei a meditar. E eu vi através da meditação o quanto isso estava me ajudando. Muito legal, muito legal. E foi difícil admitir que precisava desacelerar, sendo alguém inserida numa cultura repleta de uma busca incessante por mais resultado, mais peso, mais performance, mais competição? Nossa, Fê, foi demais. Eu falo assim, né, que existe uma Fernanda antes e uma Fernanda depois. E quando você entra nesse processo de autoconhecimento, é necessário que você reconheça que existe, que tudo aquilo que passou foi importante, né, para a sua construção até aquele ponto, mas que você precisa de fato abandonar aquela versão anterior, cheia de máscara, digamos assim,
de véus. Uhum. Então, quando você começa esse caminho de autoconhecimento, eu falo que é descascar a cebola. Você vai tirando os véus que dificultam você ver a vida de fato. Uhum. Então, eu falo que, para mim, foi muito difícil, assim, foi muito desafiador tirar esse véu da Fernanda forte, da Fernanda crossfiteira, para essa nova Fernanda, para essa nova versão que eu estava construindo. Foi bem desafiador. Uhum. Eu até, assim, porque eu acho que o julgamento vem mais da nossa parte do que do outro, né? Uhum. E isso para mim foi bem desafiador aceitar essa nova versão da Fernanda. E assim, qual que é a nova sabe? versão da Fernanda, Fê? A Fernanda, ela é uma admiradora da vida. Uhum. A Fernanda ama viver. Uhum. Eu falo vidona, né? Aham. Então, de fato, é assim, a Fernanda gosta muito de viver e de compartilhar toda essa transformação que ela passou e tá passando, né? Porque não tem fim. O processo de autoconhecimento, na verdade, ele só aprofunda mais, né? Com certeza, né, Fernanda? E como que a yoga entrou de verdade na sua vida? Foi amor à primeira prática ou resistência no começo? Como eu te falei, assim, o primeiro contato não foi esse amor todo, não. Aham. Então, foi uma construção mesmo. Só que, como eu comentei, existia muita curiosidade por trás dessa filosofia. Por que respirar e movimentar o corpo gera tanta diferença, assim, no bem-estar? Gera uma sensação incrível de paz, de leveza. E foi nessa curiosidade de entender mais a fundo a filosofia que aí eu fui buscar mais. E aí eu comecei a estudar sozinha. Eu comecei através de livros do professor Hermógenes, que é o pai do yoga no Brasil. E através dessa busca eu encontrei a minha professora, que é a Camila Reitz, que é de Florianópolis. E foi uma pessoa que eu me conectei muito desde o início, pelo fato da didática dela, como que ela passa o yoga. Porque para mim o yoga é um treinamento para a vida. Assim, eu entendi que aquilo que você vive ali em cima do tapete é de fato o que você vive fora dele. Porque a forma como a gente faz uma coisa é a forma como a gente faz todas as outras coisas. Uhum. E através desse meu interesse de estudar sozinha, eu falei, não, agora eu preciso de uma pessoa que me direcione. Porque a filosofia do yoga é uma filosofia, ela é muito densa. Então, realmente você precisa de uma pessoa que te conduza nesse caminho. E a vida foi me conduzindo até a Camila. Eu fiz a primeira formação com ela em 2021. Não era minha intenção me tornar professora. Só que ao final dessa primeira formação eu tive que dar 8 aulas para que eu pudesse ter ali o certificado. E essas 8 aulas, ao final, os alunos pediram, Fernanda, continua com essas aulas que você está dando. Eu falei, por que não, né? Uhum. E aí foi 2022, eu fiz uma outra formação com a Camila também. Dessa vez foi uma formação presencial. Então eu ficava indo e vindo para São Paulo, porque eu queria algo mais que eu pudesse estar aprendendo mais, assim, mais de perto. Ajustes, né? Porque a gente usa muito o corpo durante a prática. Então eu queria poder auxiliar os meus alunos nos alinhamentos. Então não, agora eu preciso ir mais a fundo. Fê, em 2023 eu fiz uma especialização em Hatha Vinyasa Yoga, que é a linha que eu trabalho hoje. E isso tudo que eu tô falando, 2021, 22, 23, não foi algo pensado, foi realmente a vida foi me conduzindo para esse caminho. Eu falo assim, que apesar do desafio, né, de ter feito uma transição de carreira, onde eu estava 8 anos num lugar onde eu tinha totalmente segurança, principalmente financeira, né? Eu falo que apesar do desafio de fazer uma transição, para mim tudo foi muito leve, assim, sabe? Uhum. E quando eu percebi, eu já estava falando só sobre yoga, estudando só sobre yoga, fazendo mais yoga. Eu falei, não, eu acho que agora é o momento de realmente focar 100%. Porque eu me sentia dividida. Eu me sentia 50% aqui no yoga, 50% no crossfit. E não era
não era, me fugiu a palavra aqui agora, certo, digamos assim, nem comigo, nem com os meus alunos, tá? Eu falei assim, eu não consigo ser, eu não sou uma pessoa dividida, quando eu foco a energia, eu foco 100%. E foi, Fê, que nesse momento eu falei, não, eu preciso tomar coragem e tomar essa decisão de seguir esse caminho 100% no yoga, que é isso que os meus olhos brilham, de fato. Muito legal. E muita gente acha que yoga é parar e respirar. Como que você explica que é a yoga ou yoga, né, de verdade? Realmente, Fê, eu acho que, eu falo muito isso, né, que eu acho que existe um tabu dentro do yoga. Realmente as pessoas chegam para fazer aula comigo achando que vai realmente só ficar sentado, meditando e relaxando. Existem várias linhas de yoga, existem linhas realmente que são mais meditativas, mais paradas, e existem linhas mais vigorosas, em que realmente a gente usa mais o corpo. Essa linha mais vigorosa é a linha que eu me conecto muito, porque eu acho que o corpo, o movimento, ele ensina muito pra gente, né? Então a prática que eu trabalho é uma prática mais vigorosa, em que a gente usa a respiração é o principal instrumento da prática, e aí a gente conduz, a gente combina respiração e movimento, criando uma fluidez que vai te levar para um caminho de silêncio, de paz, de relaxamento. E eu gosto muito de explicar sobre isso, sabe, Fê? Principalmente as pessoas que chegam até mim. Você vai lidar com muitos desafios em cima do tapete. E quando você lida com esses desafios em cima do tapete, com calma, respirando, você começa a transferir isso para a sua vida. Então, quando você tiver que passar por um desafio, alguma dificuldade na sua vida, você vai lembrar daquele momento em que você estava ali com muita dificuldade, com muito desconforto, mas você manteve a calma e voltou para a respiração. Que legal! E a reação das pessoas, Fê, no seu meio profissional, quando você falou assim, agora não dá mais o CrossFit e eu vou migrar para o yoga. Como que foi? Fê, por incrível que pareça, as pessoas sempre falaram para mim que eu combino mais com yoga do que com CrossFit. Eu acho que talvez pelo meu jeito, assim, né, assim, de ser mais quieta na minha, né, eu acho que talvez as pessoas receberam muito melhor do que eu mesma, assim, essa transição. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que, no fundo, tudo que eu passei já estava me preparando para esse momento mesmo, de viver o yoga, de viver esse autoconhecimento através da respiração. Boa. E existe alguma culpa ou sensação de estar fazendo menos quando uma mulher ativa muda de uma prática intensa para algo mais consciente? Sim, no momento, lá no início, sim, Fê. Hum, Eu me cobrava muito, assim, sabe? Porque realmente, até a questão de dar aulas. Antigamente eu dava 10 aulas de CrossFit num ritmo totalmente acelerado. Hoje em dia, o dia que eu dou mais aulas, eu dou 4, porque realmente é diferente. Para eu estar ali conduzindo uma aula, eu preciso estar muito bem, com a minha energia muito focada e muito canalizada, para que eu possa passar o melhor ali para os meus alunos. Então, de fato, Fê, eu tive que aprender a desacelerar e a ver que está tudo bem, né? Eu acho que hoje em dia a gente realmente vive uma cobrança, né, muito grande, assim, de fazer, fazer e fazer, tem que se movimentar o tempo inteiro, mas hoje eu me questiono se esse movimento que você está fazendo está sendo um movimento consciente? Está te levando para que de fato, para um lugar que você sonha, que você acredita? Então, hoje em dia, eu acho que é isso, Fê, é se movimentar, é fazer com consciência e não simplesmente fazer, né, só por produzir, mas de fato prestar atenção se aquilo faz realmente sentido para você, se faz o seu coração vibrar, se está em conexão com a sua essência, com a sua alma.
E quais são os maiores desafios de empreender com a yoga? Fê, o yoga, eu acho que ainda, apesar de ver um crescimento, né, assim, muitas pessoas buscando, né, o yoga, o autoconhecimento, mas ainda assim, eu acho que é uma área muito específica ainda, né? É, hoje em dia, eu tenho muitas alunas que já sentem, já começam a perceber o quanto essa prática realmente é importante você manter, que eu falo assim, o yoga é igual escovar dente e tomar banho, você tem que fazer aquilo todos os dias. Você cuidar da sua energia, né? Você cuidar ali do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. É algo que a gente deveria fazer todos os dias. Mas eu acho também, Fê, que pelo fato ainda do yoga ser direcionado para um caminho de exercício, de atividade física também. Porque eu vejo muito assim, às vezes a pessoa escolhendo, ou eu vou fazer yoga, ou eu vou fazer o crossfit ou a musculação. Uhum. E muitas vezes a pessoa escolhe não fazer mais o yoga, sabe? E então é realmente um público muito específico. A minha professora fala, e tem uma frase que ela fala assim: quem se conecta com yoga nessa vida já teve alguma experiência em vidas passadas com yoga. E talvez seja isso, e eu acho que cada um também tem o seu tempo. Eu acho que às vezes a pessoa chega ali, faz uma aula, não se conectou ali naquele momento, mas talvez em outro momento, talvez com outra professora, com outras linhas, que eu falo assim, o bom é que o yoga é muito democrático. Tem gente que vai se conectar comigo, tem gente que não vai se conectar comigo, mas vai se conectar com outras pessoas, né? Com outra professora. E eu acho, Fê, que é um desafio muito grande por ser um público muito específico ainda. Mas eu tenho muita expectativa que só vai aumentar e muita gente que vem, que experimenta, vê a diferença que a prática regular tem na vida. Uhum, uhum. E Fernanda, eu lembro da época que você estava começando o estúdio. Como que foi a decisão? Vou parar, vou agora ter o meu estúdio, né? Que eu lembro que você estava meio com receio, com medo e tal. Porque fazer transição de carreira depois que a gente já está estabilizada numa área e já lá pelos nossos 35 mais, é um desafio, Sim, né? Fê. Então, como que foi essa decisão? Agora eu vou transitando aos poucos, mas agora eu vou abrir um estúdio. Como que você se preparou também? Uhum. O primeiro cuidado que eu tive, Fê, foi a questão financeira. Eu tive que realmente me preparar durante quase 2 anos, quando eu decidi a ir para esse caminho, fazer a transição. E eu sabia que quando eu tivesse meu próprio estúdio, eu iria ainda passar alguns anos sem de fato ter o retorno financeiro. Então eu precisei realmente ter uma base ali, né? Antes de ter o meu estúdio, eu aluguei um espaço. Eu fiquei alugando esse espaço durante 1 ano. Eu dava aulas terças e quintas, 19h30. E lá cabiam em torno de 12 alunas. As 2 turmas completaram, então eu já não conseguia mais receber nenhuma aluna. Uhum. E foi nesse momento que eu falei, eu vou aumentar, já que não tem mais espaço, eu vou chegar até a proprietária do estúdio, do espaço e pedir outros horários. E eu pedi todos os dias, eu falei assim, agora eu acho que eu vou dar aula todos os dias. E quando ela me passou o valor de todos os dias, eu parei, pensei, falei, olha, eu acho que eu consigo alugar um espaço e colocar de fato a minha cara, né? E aí, Fê, foi nesse momento, quando eu vi que eu falei, nossa, de repente agora é o pontapé inicial, preciso ter essa coragem de fazer essa transição completa. Porque até então eu tava meia-meia. Meia-meia, eu alugava o estúdio e ainda dava aula de crossfit. E aí, Fê, foi nesse momento que eu tive esse estalo. Eu falei, não, eu acho que eu dou conta, eu acho que eu dou conta
de abrir um espaço, mesmo sabendo, assim, de todos os desafios de empreender, mas eu tinha muita certeza no coração, é muito doido isso, né? Que Eu bom. lembro que meu pai falou assim, foi em 2023, foi em setembro de 2023 isso, então o estúdio tem 2 anos, meu pai falou, minha filha, transição até de governo, ele falou, minha filha, mas será que é a hora de abrir? Eu falei, pai, é a hora de abrir agora. E a sala veio, assim, com muita facilidade também, sabe? Essa é uma sala que realmente eu queria, uma sala grande, uma sala clean, minimalista. Então foi isso, Fê. Foi quando eu decidi aumentar o número de aulas lá no estúdio onde eu alugava que eu percebi que eu poderia caminhar, dar esse passo a mais. Muito bom, muito bom. Existe romantização do yoga nas redes sociais? Onde está o limite entre espiritualidade e conteúdo, na sua visão? Sim, Fê, eu acho que existe uma romantização, sim. Eu acho que existem rótulos que vão te colocando, né? Principalmente quando você trabalha e você compartilha isso, né? Eu vejo isso muito. Ah, mas você é professora de yoga? Por exemplo, eu fiquei um tempo sem consumir carne. E foi até antes do yoga, eu nem tinha contato com yoga. E quando eu tive vontade de voltar a consumir, o quanto isso foi um pouco até falado, foi criticado, não sei se a palavra é essa, Fê, mas quando a pessoa te... Julgada. Isso. Entendi. Eu já postei, assim, fotos assim, de prato com peixe e a pessoa comentar assim no meu direct, ué, carne? Eu falei, você não come, não? Quer? Então, realmente existe uma romantização, um rótulo, né, Fê? Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso, né? E a gente vê um monte de pessoa postando o que está fazendo e tal, não sei o quê. E aí você acha que tem, de fato, mais pessoas buscando essa questão da espiritualidade ou estão fazendo simplesmente para produção de conteúdo? Eu acho que está tendo um crescimento muito grande, né, Fê, dessa questão da espiritualidade em si. Hoje em dia a gente vê muita gente postando Bíblia, né, muita gente frequentando igreja e cultos, enfim. Eu acho que a gente realmente está no momento em que as pessoas estão buscando mais esse caminho, né, de autoconhecimento, de espiritualidade. Mas ainda eu acho que pode existir, sim, essa questão. Eu não sei se o yoga é algo, como que diz, Fê? Um status, talvez? Sim, eu acho que eu tenho observado esse Não movimento. Esse movimento, né? Eu observo também, assim, isso. sabe? Eu acho que é isso. De repente a pessoa, ela vê aquilo ali como um status. Ah, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Deixa eu fazer também. Né? Até ela ir lá e lidar com os desconfortos. Exatamente, Fê. Eu já tive uma pessoa que fez e ficou um mês, aí sumiu, mas fulano, o que aconteceu, né? Fernanda, olha, gostei muito da prática, prática muito legal, mas realmente, assim, tava me levando para um lugar que eu não tô afim e não quero agora. Uau! Então, realmente, eu acho assim, a porta de entrada do yoga geralmente são as posturas, né? Você olha uma postura, ai, que bonito, eu quero fazer também. Tudo bem, pode ser a porta de entrada, porque para mim também foi um movimento. Só que realmente, quando você mergulha, você vê que o negócio é muito mais profundo, né, de fato. E você começa a tirar as camadas e você começa a ver que tem muita coisa que você precisa lidar. Porque a gente vai criando padrões, né? Padrões ao longo da nossa vida. Padrões são aquilo que você repete. Então, tem um momento que você bate de frente, que você fala assim, opa, isso daqui eu preciso mudar. E às vezes você não está disposto a mudar naquele momento. Como que o yoga pode ajudar mulheres ansiosas e aceleradas que nunca param?
O principal instrumento da prática é a respiração, né? E o sistema respiratório é o principal sistema do nosso corpo, mas a gente vê que a gente não dá a devida atenção para esse sistema. Quando a gente começa a respirar de forma consciente, a gente atua em todo o nosso sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema em que vai te dar esse relaxamento, essa sensação de calma, de paz. Então, Fê, quando você começa a praticar, fazer o yoga, que é uma prática respiratória, você às vezes não entende o porquê que você chega de um jeito para fazer a prática e sai completamente diferente. Justamente por isso, porque você ativou aquele seu sistema ali responsável pelo relaxamento, pela calma e pela sensação de leveza. Então, assim, você que busca, né, se acalmar, tem uma vida muito acelerada, nunca para, que é o que eu mais escuto hoje, né? Mulheres assim que realmente para ver televisão e ela se sente culpada. Nossa. Né? Porque ela precisa produzir, ela precisa fazer muitas coisas. Então, o yoga realmente é uma prática em que ela vai te trazer essa sensação de calma e de relaxamento, de paz, por conta da respiração. Sim. O que você diria para quem diz yoga é devagar demais para mim? Ou eu falo assim, vem fazer uma aula comigo. Eu brinco, falo assim, as minhas alunas brincam muito, fala que a Fê saiu do CrossFit, mas o CrossFit não saiu dela. É uma brincadeira interna que a gente tem, porque de fato eu gosto de uma prática mais vigorosa, justamente porque eu quero te tirar da zona de conforto. Eu quero te provocar. Uhum. Então eu falo assim, as pessoas que se conectam com o Namastê, se conectam com a Fernanda, são pessoas que realmente estão dispostas a sair da zona de conforto, estão dispostas a crescer, sabe, Fê? Então realmente eu gosto de uma prática mais vigorosa, eu trago esse vigor para dentro do yoga. Boa. Como você percebe o impacto da respiração no comportamento feminino? Nossa, que profundo. Fê, eu vou por esse mesmo caminho, assim, de que a respiração é um instrumento que realmente vai atuar no seu sistema nervoso parasimpático, fazendo com que você realmente pare por um instante. Sabe, Fê? A nossa respiração, ela está cada vez mais curta. E eu falo assim que a gente desaprendeu a respirar, porque a gente tem usado muito a boca para respirar. A boca ela não tem função respiratória, ela tem função de comunicação e de alimentação. Quando a gente traz essa respiração pela boca, essa respiração bucal, ela fica mais curta e mais acelerada. Por isso que a gente tem essa sensação de estar sempre em estado de fuga, de alerta. Por isso que a gente está sempre se sentindo acelerada. E quando de fato eu começo a me reeducar respirando pelo nariz, a maioria, Fê, que chega lá para mim, fala assim, nossa, eu não sei respirar, porque realmente não está respirando mais pelo nariz, então a respiração realmente fica curta. Então tem todo, né, um trabalho de treinamento ali, então a gente faz vários exercícios respiratórios para que realmente a pessoa comece a expandir, né, essa entrada e saída de ar, comece a controlar essa entrada e saída de ar, para que realmente ela sinta todos os benefícios na sua vida. Legal, Fê. A gente está chegando no final do episódio. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer a Live Juiz de Fora, que é patrocinadora do podcast da Deixa Ela Treinar. Usando o cupom DEIXAELA10 no site da Live ou em qualquer loja de Juiz de Fora, você ganha 10% de desconto. E pedir, Fê, para você deixar o seu arroba, seu contato, onde o pessoal te encontra. Claro. O meu arroba é Fê_Namastê. O meu estúdio ele fica na Olegário Maciel, esquina ali com a Padre Café.
E eu sempre falo assim, para abrir o coração, para dar oportunidade realmente de conhecer, né, para quebrar às vezes esse preconceito que existe sobre o yoga. Muito bom. Agora eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido com você, tá? Uma postura que te representa. Eu gosto muito das posturas de equilíbrio, Fê. Muito, assim. Eu lembro que no início da prática eu tinha muita dificuldade nas posturas de equilíbrio e eu percebi que realmente eu precisava de um equilíbrio na minha vida. Então, eu gosto muito das posturas de equilíbrio e posturas de abertura de coração, abertura de peito, assim, que eu falo assim, é realmente se abrir para a vida. Um mantra que funciona até para quem não acredita em mantra. Olha, a gente tem um mantra lá do Namastê, que é forte, flexível, firme e leve no tapete e na vida, que é o mantra que a gente fala muito lá. Bacana. Um momento em que você pensou, é por isso que eu faço isso. Fê, recebo muitos feedbacks, assim, de alunas que estão comigo há muito tempo, falando, assim, o quanto essa prática contribuiu. São, assim, feedbacks muito fortes mesmo, Fê, assim, da coragem até de fazer uma transição de carreira. Então, eu realmente recebo muitos feedbacks, assim, que falam assim, uau, nossa senhora, como que essa prática é poderosa mesmo. Então, é por receber mesmo esses feedbacks diários aí. Se yoga fosse um sabor, seria? Doce. Uma palavra que define sua transição de carreira. Coragem, Fezinho. Eu fiz até Você uma tatuou? tatuagem Que aqui. Eu fiz uma legal! tatuagem aqui de coragem, que realmente eu tive que ter muita coragem para fazer essa transição. E não me arrependo, na verdade, assim, que bom que eu fiz, que bom que eu tive coragem para fazer, porque eu tô vivendo um momento, assim, muito, muito, muito satisfatório. Muito mesmo. Show, Fê. Muito obrigada pela sua presença aqui no Deixa Ela Falar. E hoje foi mais um episódio do podcast da Deixa Ela Treinar. A gente aprendeu que força não é só levantar peso. Às vezes força é baixar o ritmo e permanecer. Se esse episódio faz sentido para você, compartilha com uma amiga que está precisando respirar e não esquece de se inscrever no canal da Deixa Ela Treinar. Toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify, a gente se vê aqui. Obrigada!